Muitos outros nomes poderiam ser citados, porém, os destacados falam por todo o grupo que, mesmo divertindo em questões doutrinárias, tinham como parecer quanto ao método de interpretação. A conclusão que chegamos, tendo em vista que a igreja moderna e a contemporânea seguiram os passos da reformada, quanto à hermenêutica e que não há outro método de interpretar a palavra de Deus que não seja a de respeitar e não deturpar o seu sentido original. Ou seja, levar em consideração aquilo que o escritor realmente queria dizer. O fato é que, na escatologia, lidamos com os textos de difícil elucidação. No entanto, não temos direito de dar-lhe outro sentido, apenas baseando-se em nossos pensamentos e raciocínio. E é justamente o que tem acontecido em nossos dias, sobre o que os que brincam com o sentido das Escrituras. Teodoro disse: age como se toda a narrativa histórica da Escritura divina de nenhum modo diferisse de sonhos à noite. O dispensacionalismo e suas alianças. O dispensacionalismo e suas alianças é de suma importância nós determos por breve momento no estudo das dispensações, já que está ligado fortemente à escatologia. Os pactos realizados por Deus durante determinado tempo da história permanecem até hoje, e as promessas inclusas nesses pactos esperam cumprimento total. Dispensações são períodos de tempo em que Deus estabelece diferentes maneiras de tratar com o seu povo, sendo que em cada uma delas há pacto estabelecido por Deus, em que são feitas promessas que foram ou serão cumpridas, e também exige como condições para que as alianças ou partes delas sejam concluídas. É interessante ressaltar que as alianças ou pactos tinham características diferentes relativas ao seu cumprimento. Algumas eram totalmente condicionais, onde aquela pessoa ou nação com quem foi feita a aliança deve cumprir alguns pormenores para a sua realização. As incondicionais, ao contrário, não estavam dependentes da pessoa ou grupo com que a aliança era feita. Deus prometia e, independentemente de qualquer coisa, ele se comprometeria a fazer. O dispensacionalismo apresenta todo o plano de Deus através do século, por períodos, como se fosse capítulos de um livro. Embora seja distinto, tem o mesmo contexto, ou seja, mesmo as dispensações sendo diferentes, estão interligadas e elas tratam do mesmo contexto, que é a revelação de Deus ao homem. Também o desenvolvimento deste relacionamento. No quadro abaixo, veremos o resumo das dispensações e sua aliança. As dispensações, a aliança, a dispensação, início da dispensação. Da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça e da igreja milenial, endêmica, adâmica, noêmica, abraâmica, mosaica, palestina, davídica, nova aliança. Não existe aliança específica para essa dispensação, mas sim a confluência de algumas que encontramos seu total cumprimento. Na criação, inocência edênica, na criação adâmica, na queda do homem, durou cerca de 1656 anos. No fim do dilúvio, durou cerca de 400. Põe lá no menino. No 4, na chamada de Abraão, durou cerca de 430 anos. No Sinai, quando Deus dá a lei ao Moisés. Na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, na nova aliança da graça, né? Na vinda de Cristo para julgar a terra e estabelecer o seu reino.
As alianças e as escatologia. Encontramos nas alianças abraâmica, mosaica, palestínica e davídica implicações escatológicas que resolvem e explicam grandes discussões em várias áreas da doutrina. O que estudaremos a seguir serão estas implicações e o que cada uma delas, me dá um pouco aí, representa para a igreja, para os gentios e para Israel. A aliança com Abraão é a raiz das demais. Deus prometeu ao patriarca a posse da terra. Isso foi confirmado pela Aliança Palestina. A promessa também incluiu a formação de uma numerosa nação e o estabelecimento de um reinado eterno confirmado na Aliança Davídica. Através de sua descendência, todas as nações elas seriam abençoadas. O que é confirmado na nova aliança. Veja, no esquema abaixo, e confira as referências, as promessas e suas ligações com outras alianças. Vamos ver aqui. Promessa da aliança abraâmica. Gênesis 12, 1, 13, 14, 15. Posse da terra, nação e reinado, bênção ao mundo. Palestina, davídica, nova aliança. Aliança abraâmica. A cronologia bíblica mais aceitável apresenta o nascimento de Abraão no ano de 2166 a.C. Na era do Baixo Bronze IV, filho de Terá, morava na cidade sumeriana, dos caldeus, que ficava à margem do rio Eufrates. Nesse tempo, a cidade havia sido conquistada por povos bárbaros, ocasionando a saída do seu pai, juntamente com filhos e noras, para a cidade de Harã, onde Deus se revelara a ele. Seu chamado está registrado em Gênesis 12, 1, 3. Ora, diz o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei. Cadê a água? De ti farei uma grande nação, estabelecerei, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outros textos, encontramos completamente esta aliança. Gênesis 12, 6, 7. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu ao Senhor Abraão e lhe disse, Davi, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 3, 14 e 17. Diz o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde aonde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei. A tua descendência para sempre. Faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém. Podemos numerar as promessas da seguinte forma. De Abraão sairia uma grande nação. Ele seria abençoado. Seu nome seria engrandecido. Ele mesmo seria uma grande bênção. Deus promete abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Através dele e de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Canaã seria de sua descendência. A possessão da terra seria eterna. Seria o patriarca de vários reis.
A aliança permaneceria perpetuamente em sua descendência. Qualquer aliança feita por Deus com os homens pode ter ou não uma condição, ou seja, se a pessoa ou o povo tiver que fazer algo para que o pacto venha a ser cumprido, é uma aliança condicional. Se for ao contrário, é uma aliança incondicional. A aliança de Deus com Abraão tem uma condição inicial, que é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ao cumprir esta parte, todo o restante era de caráter incondicional. Deus iria cumprir. Eugênio Marril, ao comentar sobre o caráter da aliança, diz: a divina promessa da terra é outra. A divina promessa da terra é as outras bênçãos. Então, estão registradas numa forma de aliança tecnicamente conhecida nos estudos do Antigo Oriente, do Oriente Médio, como sendo um conceito da graça. É uma iniciativa que parte daquele que concede o favor, e quase sempre sem que para isso exista qualquer pré-requisito ou qualificação. No Novo Testamento, vemos claramente a imutabilidade da aliança abrâmica em Hebreus 6, 13 e 17. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento serviu de garantia para ele ao fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. As promessas a Abraão eram definitivas, pois dele surgiria uma grande nação, e para a sua posteridade seria dada a terra de Canaã, como posse eterna. Seu nome seria grande. E quem ele abençoasse, seria abençoado. Se ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Através dele, todas as nações seriam abençoadas. E a aliança que Deus estabeleceria com ele seria eterna. As promessas da aliança têm caráter literal e não figurado de Deus. O prometeu iria cumprir cabalmente todas elas. É notório que as promessas não foram ainda realizadas em sua totalidade, já que Israel nunca possuiu a terra de maneira definitiva. O reinado literal ainda, não porque Deus não quisesse, pelo menos é assim que eu vejo, mas por causa da rebelião de Israel, da desobediência, da falta de observância, falta de temor. Porque, veja, para as bênçãos vir para nós temos que cumprir regras, obedecer leis, temer a Deus. Aí elas vêm. Elas não vêm de graça, digamos assim. Já que Israel nunca possuiu a terra de maneira definitiva, o reinado literal ainda não existe. Porém, como veremos adiante, estas promessas encontrarás cumprimento no milênio. Aliança Palestina. Após a aliança mosaica ser decididamente desobedecida, assim também somos nós hoje, o Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus hoje, no século XXI. Mas eu só vou conquistar o novo céu e a nova terra se eu permanecer temendo a Deus e andando nos seus caminhos. Se eu me desviar de Deus, de desviar dos seus caminhos, eu não vou herdar o novo céu e a nova terra, não. Eu vou herdar o inferno e o castigo eterno. E aqui na terra há muito sofrimento ainda, os castigos sobre os filhos rebeldes.
Após a aliança mosaica se decididamente desobedecida ao chegar o momento da transição de liderança, Deus fala a Moisés e renova a aliança estabelecida com o pai Abraão. O caso é que, devido à desobediência, não se tinha mais esperança de entrar na terra prometida. E esta revitalização da promessa trazia consigo uma nova esperança ao povo de Israel. Essa aliança é encontrada em Deuteronômio 31:10. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição pus diante de ti, se recordarem dela entre todas as nações para onde se lançar o Senhor teu Deus, e tornarem ao Senhor teu Deus tu e teus filhos de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuirás, e te fará bem, te multiplicarás mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Pois darás ouvido à voz do Senhor. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da terra, se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Se deres ouvido, né? Tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. O ponto central desta aliança é a possessão da terra que havia sido prometida à descendência de Abraão e perdida devido à desobediência de Israel. Deuteronômio 28, 63, 68. No entanto, o novo pacto traria não só o estabelecimento da promessa, mas sua reafirmação. Vejamos os pontos desta aliança. Deus tirará Israel do cativeiro, seria-lhes restituída a terra por posse eterna, teriam grande prosperidade. Deus converterá toda a nação para si e lhes guardaria a proteção contra os inimigos. A promessa de Deus para Israel permanece firme e inabalável. Claramente, se vê uma repetição do que foi prometido a Abraão, de maneira também incondicional. O fato de conversão de Israel ser aparentemente a condição para que Deus cumpra sua promessa não torna a aliança condicional, pois o Senhor disse que converteria o seu povo. Veja bem, ele seria o autor da convenção. Senhor teu Deus, circuncidarás o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas de novo, pois darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O único fator que adiaria ou atrasaria os cumprimentos da promessa seria quando, ou seja, o tempo que Israel desse ouvido ao Senhor, Deuteronômio 28, 2, isto não condiciona a promessa, porque o tempo dessa convenção será determinado por Deus, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje, Deuteronômio 29, 4. Esta é a abertura de ouvido, ocorrerá no fim da grande tribulação. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharás para aquele a quem transpassaram, plantê-lo como quem planteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Megido. Zacarias 12, 10, 11. Vamos parar por aqui.
Amém?